tudo bom? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o consumo consciente. Existe um autor que se chama Can Clean, é um autor do México, se eu não me engano, da área de estudos culturais, dessas áreas humanas. E ele fala uma porção de coisas super interessantes que eu gostei e que eu acho que a gente pode incorporar um pouquinho para a vida. Ele tem um livro que se chama Consumidores e Cidadãos. E ele fala nesse livro, e nos outros livros que ele escreveu, que a nossa área de cidadania, a maneira como a gente está exercendo a cidadania hoje em dia, está deslocada para o consumo. Ao invés da gente ter os direitos assegurados e ter uma relação mais direta com os políticos, com as políticas públicas e com o uso da cidade, a gente está mais focado em consumir, não é? E o mais interessante disso é que o nosso consumo, ele faz uma diferença enorme como um feedback, como um reforço positivo ou negativo para as coisas que estão estabelecidas no mundo. Então, dito isso, é interessante a gente começar a se preocupar com quais marcas a gente está consumindo, quais padrões de produtos a gente acha interessante consumir. Porque isso vai estar determinando os rumos da economia, os rumos da ocupação da cidade e por aí vai. Então, antes da gente comprar sei lá, uma roupa, por exemplo, quando a gente vai na loja e descobre que essa roupa está em promoção, a gente fica feliz, a gente adora pagar menos, não é verdade? Só que acontece que o preço do produto não é só o preço de venda, ele tá ali, ele tem incluído o preço de fabricação, o preço de transporte e todos os benefícios ou os não benefícios que ele causou durante o seu processo de produção até chegar ali na loja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ter produtos que, para custarem mais barato, são fabricados com mão de obra escrava ou com um pagamento absurdamente baixo para os trabalhadores, sem direitos trabalhistas. Ou ele pode ter causado grandes danos ao meio ambiente e não ter sido taxado e nem ser responsabilizado pela origem da matéria-prima. E aí ele sai mais barato. É o caso da maior parte desses produtos made in Taiwan, made in China, que a gente acha super baratinho. Às vezes até a matéria-prima é de pior qualidade, não é? É uma coisa que estraga meio rápido, às vezes quebra com facilidade. Porque eles não estão muito preocupados com a qualidade nem com a garantia de nada da fabricação, eles estão preocupados só com o preço. E quando a gente aceita e gosta desse tipo de produto, a gente está dando reforço positivo para esse tipo de empreendimento. Ou seja, tem público, tem gente que consome. E se tem gente que consome, eles nunca vão deixar de fabricar. Então, ao invés da gente ir só através do preço, fazer as escolhas nas nossas compras, a gente pode agora passar a se preocupar um pouco mais com aquelas etiquetas. Por exemplo, cruelty free, que é a etiqueta que diz que não é mais testado em animais. E aí você vai estar contribuindo para não testarem mais em animais, porque se todo mundo passar a comprar mais produtos que não são testados em animais, aquelas empresas que testam em animais vão se sentir prejudicadas e vão tentar se adequar no que o consumidor está querendo. Basicamente é assim que funciona a economia. E a gente deveria exercitar mais esse nosso lado, porque a gente tem um direito e a gente pode inclusive direcionar os rumos da sociedade que a gente quer viver. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade, porque um produto que paga razoavelmente bem seus trabalhadores, que faz contratos sem ser terceirizados, que se responsabiliza por todos os funcionários, que tem responsabilidade ambiental, que não polui, que não testa em animais, isso tudo tem um custo. E geralmente é um custo um pouco mais elevado do que se deixar rolar de uma maneira menos segura. Então o preço da etiqueta não é só o preço de venda, ele ali está incluído tudo que aconteceu no processo dele. E como que a gente fica sabendo se a empresa testa em animais ou trabalha ou tem trabalho escravo? Tem várias listas na internet que relacionam as principais empresas que fazem ou não fazem esse tipo de prática. Quando a gente fica sabendo, por exemplo, de um acidente ambiental ou de alguma denúncia ou de algum caso jurídico que esteja denunciando uma empresa, denunciando uma prática, a gente tem que ficar muito atento e boicotar sim
boicotar porque é irresponsabilidade. Muitas vezes essas empresas têm lucros absurdos, são marcas famosas, são marcas importadas que estão vindo fazer sujeira aqui no nosso país ou no planeta. Se a gente quer um planeta melhor, a gente tem que valorizar escalas menores de produção. Às vezes pequenas empresas, às vezes empresas nacionais. Tem muitas marcas nacionais que são muito boas, mas que não têm competitividade com as importadas. E às vezes a gente tem uma mentalidade de que tudo que é importado é muito superior. E não é bem assim. Então a minha dica é: se informe. Se você se preocupa com questões sociais, se você se preocupa com questões ambientais, saia um pouco do discurso apenas e de tentar convencer os outros de que isso é importante e incorpore isso como práticas na sua rotina de compra. É muito simples. É você entrar em alguns sites, descobrir essas listas e tentar contribuir para que esse mundo seja um pouquinho melhor a partir de você. Depois que você já souber algumas empresas, algumas marcas que possam até ser boas e que tiveram um bom resultado para você, indica para as amigas, indica para os amigos, para a família. Vamos criar uma onda ao contrário. Ao invés da gente estar reforçando a poluição, o desmatamento, o teste em animais, os trabalhos escravos, vamos reforçar aquilo que é do bem, aquilo que a gente acha que realmente vai fazer uma diferença para o mundo. Eu acho que todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, não demora muito e a gente ajuda o mundo a ser muito melhor.